Olá, meus amigos. Estamos dando início a mais uma preleção evangélica, hoje abordando o capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Dando sequência a esse capítulo, nós vamos falar dos itens 13 a 19. Como é costume em nossas casas espíritas, nós iniciamos os nossos trabalhos fazendo uma breve prece, rogando ao alto que nos inspire e nos ampare. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre Maior, nós estamos aqui mais uma vez em busca da nossa iluminação espiritual, buscando colher mais informações do Evangelho, da Boa Nova que o Cristo nos trouxe, para que possamos iluminar os nossos caminhos e traçar um roteiro mais seguro para a nossa evolução espiritual. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo que trata de não colocar a candeia sob o alqueire. Então, a primeira coisa que nós queremos relembrar é o que é essa passagem da candeia sob o alqueire. Ela se encontra em Mateus capítulo 5 e nós vamos ler rapidamente para facilitar a nossa lembrança do que já foi dito na preleção anterior. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. A candeia é a luz, é a vela, e o candeeiro é o velador, é onde se coloca a luz para que ela se espalhe. E colocar uma luz sob o alqueire é esconder a luz. O alqueire é um cesto, um balaio, um instrumento de medida, que se nós colocamos a luz, ao invés de colocá-la sobre o velador, sobre o candeeiro, onde a luz se espalha, e nós colocarmos embaixo de um alqueire, essa luz vai ser abafada. Nós vamos esconder a luz vai perder totalmente o seu sentido. Hoje nós vamos tratar sobre um ponto que Jesus chamou muito a atenção, sobre a coragem da fé, e nós carregarmos a nossa cruz como emissários da luz de Jesus. Quando nós colocamos a luz sob o alqueire, o que nós estamos sendo? Nós estamos sendo omissos. Nós temos luz e não iluminamos ao nosso redor, não cumprimos a nossa missão, a nossa função, que é iluminar o próximo. Se nós temos luz, nós somos uma candeia, e nós não colocamos a luz no candeeiro, mas sim colocamos sob um alqueire, nós abafamos essa nossa capacidade de iluminar, nós estamos sendo omissos. E nós estamos faltando com o compromisso, com o comprometimento com o Evangelho de Jesus, com a Boa Nova. Por isso Jesus diz que é necessário ter a coragem da fé. Ele diz também em Mateus capítulo 10, nós vamos relembrar aqui, que aquele que confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Está em Mateus capítulo 10. E nós vemos então que Jesus estabelece um compromisso, um comprometimento. Jesus sempre em seus comentários rejeitava a atitude dos fariseus. Os fariseus eram aqueles que professavam uma fé exterior, uma fé falsa, uma fé que era baseada na exterioridade, que era toda carregada de hipocrisia, ou seja, mostravam algo que não sentiam ou ocultavam algo que sentiam. Era baseado em rituais exteriores, ou seja, sem luz interior, sem verdadeiro sentimento. Quando Jesus diz que quem tem luz tem que colocar no candeeiro e não sobre o alqueire, ele diz luz verdadeira. Não é aquela luz falsa, aquela
simulação de fé, aquela simulação de luz, que é o que Jesus sempre falava a respeito dos fariseus. Então, nós vemos que essa luz que os fariseus diziam ter, ela era uma luz egoísta, era aquela vaidade em ter o conhecimento, em saber, mas não uma luz que ilumina, mas sim uma luz que envaidece, de dizer eu tenho luz, e possuir a luz era o fim em si, e não iluminar. Então, essa luz é uma luz falsa ou uma luz inútil? Quando Jesus conclama aqueles que adquiriram a verdadeira luz através dos seus ensinos a iluminarem, ele está se comprometendo, ele está fazendo um compromisso. E o que é um comprometimento? O que é um compromisso? É uma promessa mútua, é comprometer, é prometer em conjunto, um ao outro, mutuamente. Compromisso, comprometimento envolve os dois lados. Então Jesus diz que aquele que o renegar, ele também renegará perante o Pai. E aquele que o confessar, ou seja, que se reconhecer seu seguidor, ele também confessará ao Pai. Então é um compromisso. Se nós assumirmos o trabalho no bem, se nós assumirmos a missão de sermos emissários da luz de Jesus, nós teremos o seu apoio. Os seus emissários, aqueles mentores amigos, todos aqueles que participam da obra do bem, vão estar ao nosso apoio. E na doutrina espírita nós entendemos muito bem isso, compreendendo que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Allan Kardec faz essa questão aos espíritos e eles nos respondem que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. Então, essa equipe espiritual, essa equipe do bem, essa equipe de Jesus vai assumir o compromisso conosco se nós assumirmos o compromisso com Cristo. Se nós buscarmos aprender a boa nova, aprender o evangelho, aprender os seus conhecimentos e nos dispusermos sinceramente a fazer o que Jesus nos pediu: ide e pregai, fazei brilhar a vossa luz. Ele disse isso em algumas passagens. Então, se nós nos dispusermos a divulgar a sua doutrina, os conhecimentos maravilhosos e libertadores que Jesus nos ofereceu durante a sua passagem pela terra, nós teremos o compromisso de Jesus perante o Pai, que nos enviará os seus emissários, que estarão conosco em toda a nossa obra, refazendo a nossa força, reforçando o nosso entusiasmo, dando-nos as inspirações, as intuições necessárias para que nós possamos cumprir a nossa missão de iluminar. Quando, ao contrário, nós nos envergonhamos de sermos seguidores de Jesus, de sermos divulgadores da sua luz, nós estamos colocando a luz sob o alqueire. E por que nós faríamos isso? A gente pensa, porque alguém se envergonharia de Jesus? A gente não diz isso. Eu me envergonho de Jesus, eu tenho vergonha de ser um cristão, de ser um seguidor do Cristo, de ser um estudioso e um propagador da Boa Nova. Mas muitas vezes nós nos escondemos, nós nos omitimos, nós sentimos constrangidos de dizer até mesmo que temos uma religião, ou alguém nos convida para um compromisso e nós temos uma reunião no centro, temos um compromisso que envolve expandir, espargir a luz do Cristo em algum compromisso, e nós às vezes nos envergonhamos e dizemos, eu tenho um outro compromisso, eu já marquei com uma outra pessoa. Nós nos constrangimos. Isso parece que não é possível, porque nós não queremos assumir que estamos negando a nossa missão cristã. Nós não queremos assumir que estamos fazendo como Pedro, que disse que não negaria o Cristo, e o Cristo disse, não, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E nós fazemos isso todos os dias, quando nós queremos ocultar essa nossa missão
daqueles com quem convivemos, muitas vezes por orgulho, por medo de sermos julgados, de sermos enquadrados como pessoas fanáticas, religiosas, de ideologia. Nós temos medo de sermos julgados, de sermos avaliados, ou mesmo de sermos excluídos. Nós temos medo do que vão pensar de nós. Vejam só, muitas vezes pessoas que agem contra as leis divinas, pessoas que agem no mal, pessoas que prejudicam, se sentem às vezes até orgulhosas porque se sentem poderosas, se sentem inatingíveis, nem a justiça os atinge, ninguém consegue vencê-los. E nós que temos o Cristo do nosso lado e a promessa do seu compromisso de nos ajudar, muitas vezes temos medo. Muitas vezes temos receio, muitas vezes nos escondemos, ocultamos, por medo de não sermos aceitos nos grupos sociais, nas rodas de amigos, de deixarmos de ser convidados para festas, para compromissos sociais, porque vão pensar de nós que somos aqueles fanáticos, religiosos, fundamentalistas, quando não é nada disso. Nós sabemos exatamente o que nos move, e o que nos move é a vontade de aprender, a vontade de nos iluminar e não colocar a nossa luz sob um alqueire, escondida, mas sim em um velador onde ela possa expandir a sua luz em todo o ambiente. Quem põe a luz no candeeiro, ou seja, quem vence esse medo, quem vence esse preconceito, quem toma a decisão definitiva de expandir seu conhecimento e espargir a luz que adquire ao seu redor, é aquele que está sujeito, sem dúvida alguma, a sofrer sarcasmos, a sofrer maledicências, a ser enquadrado em rótulos, vão ser rotulados, como nós já dissemos, vão sofrer ataques. Muitas vezes, pessoas que agem no bem, que são boas, a gente vê aquelas conversas, ouve aquele zum, 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 ouve aquela conversa de que não é possível que a pessoa seja tão boa, que ela faça isso desinteressada, com certeza ela está esperando um benefício. Isso aí é porque ela quer ser eleita para um cargo público, isso aí é porque ela quer ficar bem na fita, a gente diz isso, né? Quer ficar bem na fita, quer fazer marketing pessoal, é vaidoso. Muitas vezes nós vemos pessoas que só fazem o bem, e todo mundo ao redor fica esperando a hora que elas vão revelar a sua verdadeira face. E nós usamos muitas vezes exemplos de pessoas que realmente caíram perante as tentações, pessoas que supostamente eram aqueles que expandiam luz, e nós descobrimos que era uma fachada. São aqueles mistificadores, são aqueles enganadores, aquelas pessoas que se valem de um rótulo de serem seguidores do Cristo, e para vantagens pessoais, para enriquecimento, para vantagens mundanas, para aquisição de bens materiais. E pegamos um exemplo e dizemos: os outros são todos iguais. Nós procuramos sempre enquadrar pessoas de bem em alguma situação que nós tenhamos conhecimento de que a pessoa agia de uma forma egoísta, de uma forma a ludibriar a boa fé das pessoas que o seguiam. E isso não é algo que acontece somente com os espíritas, é comum acontecer com alguns médiuns, pessoas que aparecem fazendo curas, mas é comum também em outras doutrinas. Nós vemos sacerdotes, vemos pastores se envolvendo em grandes escândalos, e aí toda a legião de bons servidores do Cristo acaba sendo rotulada de farinha do mesmo saco. A gente usa essa expressão, é tudo farinha do mesmo saco. Então, o que nós queremos lembrar?
que quando nós verdadeiramente nos dispomos a aprendermos da Boa Nova, aprendermos do Evangelho de Jesus e espargir sua luz, difundir o seu Evangelho, pregar e viver a Boa Nova, nós estamos sujeitos a esses rótulos, a essas maledicências, a esses ataques. Nós seremos excluídos com certeza de alguns grupos mundanos. Nós não faremos jus a pertencer a certos grupos. A sociedade hoje é muito dividida em grupos, em tribos. As mídias sociais reforçaram muito isso, a internet, né? A gente vê os grupos, quem é amigo de quem no Facebook, no Instagram, quem pertence aos grupos de WhatsApp. Essas pessoas, elas desejam pertencer. E muitas vezes, quem é um seguidor do Cristo, quem se assume um propagador da Boa Nova, não é convidado, não é incluído, não recebe convite para participar desses grupos, dessas redes. Por quê? É aquele esquisito, é aquele que só fala em Jesus, é aquele fanático. A pessoa hoje, se ela assume que é um seguidor do Cristo, ela é um fanático, ela é diferente, ela é alguém fora da curva, é alguém que está querendo aparecer. Nós recebemos vários rótulos. É muito mais fácil pertencer a toda essa maioria passiva, omissa, inoperante, materialista, do que ser um emissário da luz. Quem fica em casa e não faz nada, quem não participa de nada, ou sempre põe os seus likes, as suas curtidas na opinião que outros emitem, muitas vezes sem nem prestar atenção que estão concordando com ideias errôneas, com notícias falsas, né? As famosas fake news. E é muito mais fácil, é muito mais fácil. Mas quando nós nos dispomos a estudar e divulgar o Evangelho, isso dá trabalho. Então, ao contrário do que Jesus nos conclama para termos a coragem da fé, nós temos, na realidade, a covardia da omissão. É o oposto da coragem da fé. Nós adotamos uma postura passiva, omissa, covarde. Essa covardia da omissão é a que Jesus se refere quando diz que aqueles que o renegarem, ele também o renegará perante o Pai. É claro que Jesus, ao dizer isso, era uma alegoria, era uma linguagem simbólica da época. É claro que Jesus não vai falar mal de ninguém. Jesus não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. Ele quer que todos nós tenhamos a coragem da fé. O que ele quer é que nós tenhamos a coragem de assumir isso, porque ninguém é forçado a pertencer, ninguém é forçado a se assumir cristão, se assumir um propagador da Boa Nova. Então, é muito simbólica essa colocação de Jesus. Jesus quer o bem de todos e não vai denunciar nem condenar ninguém, mas ele quer que nós tenhamos a coragem de nos assumir cristãos e propagadores dispostos a iluminar ao nosso redor. Essa é a coragem da fé, de colocar a candeia no candeeiro e não sobre o alqueire. Na sequência desse capítulo, nós temos uma passagem que fala que nós devemos carregar a nossa cruz. Em Lucas, no capítulo 6, diz: Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Jesus nos conclama a carregar a nossa cruz. E ele fala isso em diversas passagens
que no Evangelho segundo o Espiritismo transcreve de Marcos, Lucas, Mateus e João a seguinte passagem. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, do que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Nessa parte final da nossa preleção de hoje, nós vamos explicar o que significa esse carregar a cruz e salvar a vida ou perdê-la. O que é a cruz? A cruz é o peso de ser autêntico, é o peso de se assumir perante a sociedade como seguidor do Cristo, como divulgador da Boa Nova, como aquele que estuda, aprofunda, conhece a Boa Nova, conhece os ensinos do Cristo e se dispõe a viver esses ensinamentos e a divulgar esses ensinamentos. Essa é uma cruz, como nós já dissemos, pesada, porque nós vamos enfrentar todo o peso da inveja, do sarcasmo, da maledicência, tudo que nós já dissemos. É uma cruz pesada, parece que não, mas é pesada. E Jesus diz: quem se dispuser a carregar essa cruz vai se salvar. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Salvar a vida, Jesus está nos dizendo salvar a sua reputação social, material, os bens materiais. Isso é salvar a vida. Ou seja, se nós focarmos em preservar a nossa reputação, os bens materiais, as oportunidades sociais ou mundanas, nós estamos salvando a vida material e abdicando da nossa evolução espiritual, do nosso resultado de evolução espiritual e de crescimento no bem. Por outro lado, se nós carregarmos a cruz, nós estamos perdendo a oportunidade material em alguns casos, mas ganhando a oportunidade da vida espiritual. Nós vamos suportar com paciência as críticas maldosas e falsas, nós vamos suportar com paciência a exclusão de certos grupos sociais, nós vamos suportar com paciência, com benevolência, com misericórdia, a maledicência, a dúvida quanto à autenticidade da nossa fé. Por fim, é importante nós fazermos a conexão dessas palavras de Jesus aos cristãos, aos seus seguidores, com os espíritas. Nós vemos hoje que o espiritismo, ele representa os novos cristãos. Nós somos os emissários do Consolador prometido, que Jesus havia prometido, que mandaria o Consolador, que vos relembraria o que eu tenho dito e vos ensinaria todas as outras coisas. Então, a doutrina espírita, quando ela chega, ela traz novamente essa exclusão, essa perseguição, tudo aquilo que os primeiros cristãos sofreram. Então nós, como espíritas, temos que ter a coragem da fé de nos assumirmos espíritas. Muitas vezes nós frequentamos a casa espírita, nós lemos as obras básicas de Allan Kardec, nós nos aprofundamos nos cursos que as casas espíritas oferecem, mas quando alguém nos questiona: você tem ido no centro espírita? Não. Eu sou um simpatizante, eu sou um livre pensador, eu gosto de conhecer um pouco de tudo. E nós estamos intimamente convictos de que a doutrina espírita tem a luz que nós estamos procurando, mas nós temos medo, nós temos vergonha de nos assumir. Então aqui o Cristo nos conclama também como espíritas, para termos coragem de nos assumir, não como simpatizantes espiritualistas, mas somos espíritas cristãos. Nós somos seguidores da Boa Nova, elucidada à luz da doutrina espírita.
Nós somos muitas vezes, como espíritas, rejeitados por outras doutrinas tradicionais pela ausência de rituais, pela simplicidade, muitas vezes nos esquecendo de que aqueles seguidores do caminho, aqueles primeiros cristãos liderados por Pedro, eles eram homens simples, eram pescadores, eram homens de pouca cultura do ponto de vista mundano, mas grandes espíritos de muita luz que compreenderam e difundiram as verdades do Cristo. E é esse o exemplo que nós temos que seguir. Nós somos muitas vezes também, como espíritas, rejeitados por trazer nova luz. Qual é essa nova luz? A doutrina espírita vem nos esclarecer coisas complementares que estão nos ensinamentos do Cristo, mas ficaram pouco compreendidas, como a mediunidade, a reencarnação, a lei de causa e efeito. Tudo isso são grandes luzes que podem iluminar maravilhosamente o nosso caminho, e nós podemos compartilhar essa luz com o nosso próximo, se nós não colocarmos a candeia sob o alqueire. Então, como cristãos, e em especial como espíritas, qual é a nossa mensagem final? Que nós temos que nos comprometer verdadeiramente com Cristo. Compromisso. Prometer um com o outro. Estamos com Cristo e o Cristo está conosco. E estamos dispostos a espalhar a nossa luz, aquela luz que nós adquirimos com a doutrina do Cristo e com a doutrina espírita. E nós não estamos esperando com isso um reconhecimento nessa vida. Não queremos salvar essa vida material, mas sim a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Que Jesus possa nos iluminar sempre e nós possamos compartilhar essa nossa luz. Para concluir o nosso trabalho, a nossa preleção, nós vamos passar agora à parte final, que é a vibração. Então, nesse momento, eu convido a todos que nos ouviram que, dentro dessa egrégora, desse sentimento, dessa vibração espiritual mais elevada, que nós possamos reunir as energias deste trabalho de hoje e vibrar em favor de todos nós, que nós possamos receber nesse momento as energias espirituais que necessitamos, para que possamos ter coragem da fé para colocar a nossa candeia no candeeiro, que nós possamos espargir a nossa luz, que possamos amealhar conhecimentos através da doutrina espírita e expandir a nossa luz. Queremos, em seguida, levar essas vibrações de luz e paz às nossas casas, aos nossos lares. Vamos pensar nesse momento em cada cômodo de nossas casas. Vamos iluminar os ambientes com a nossa luz. Vamos levar a candeia do Cristo em cada cômodo, a cada membro da nossa família, buscando aplacar as divergências, muitas vezes expiatórias, de outras vivências que tivemos. Que nós possamos levar a compreensão e o amor no seio de nossas casas. Por fim, queremos reunir essas energias maravilhosas e levar até aquela pessoa especial, nosso companheiro de luta, seja no trabalho, seja no dia a dia, aquele nosso amigo que enfrenta uma enfermidade grave, aquele nosso amigo ou parente ou familiar que enfrenta um dilema de existência, que se encontra em trevas, que nós possamos levar a nossa luz nesse momento através dessas energias revigorantes, que possam revigorar as energias espirituais e dar coragem da fé a essas pessoas. Queremos agradecer a todos que nos assistiram e desejar a todos que estejam muito bem e que confiem no compromisso que Jesus firmou com todos nós.